No dia 4 de setembro é comemorado a criação da Lei Eusébio de Queiroz, promulgada em 4 de setembro de 1850. A lei tem como objetivo a proibição do tráfico negro no Brasil, ou seja, a importação de africanos escravizados no país. Ela representou um dos marcos da história do país, pois contribuiu com o fim desse comércio e é considerada um dos primeiros passos para a abolição da escravatura no Brasil. A acadêmica em História pela Universidade de Pernambuco, Débora Marinho, explica o contexto dessa lei. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela é promulgada em 1850, tem esse nome por conta de um ministro da Justiça da época, né, o senhor Eusébio de Queiroz, e ela traz justamente isso, que é a proibição do tráfico transatlântico da África para o Brasil. Porém, é engraçado, né? É impertinente a gente pensar que mesmo com essa proibição, o tráfico ainda continua. Tem datas, né, documentações que comprovam que até aproximadamente 1860 ainda havia esse tráfico no território brasileiro, de forma ainda ilegal. Isso quer dizer que o tráfico interno parou? Não, ainda continuou-se também tendo tráfico por meio de territórios e de províncias. Por quê? Porque a escravização ela era importante para a elite. A elite não podia ficar sem sua mão de obra. Então ainda continuou essa mercadoria. Na época, né, os escravizados, ele teve o seu valor ainda mais valorizado, a procura, enfim. Então ainda se manteve, né, esse tráfico, mesmo com a proibição e a escravização também. Essa lei representa nos dias atuais a reflexão de justamente por que a escravização se manteve por tanto tempo, né? A gente deve se pensar nessa questão justamente do domínio do corpo negro, na objetivação do corpo negro, porque se a gente for parar para refletir, foram mais de 300 anos de escravização, de controle, de opressão, de violência sobre o corpo negro. O Brasil se torna independente em 1822, mas a escravização vai se manter até 1889. Né? Então a gente traz essa reflexão. Então o Brasil ele se mantém nessa escravização, porém ele é pressionado por outras elites, como por exemplo a Inglaterra, que era uma grande potência na época, que teve sua libertação da escravização em suas colônias, por não questão de querer apoiar a causa, mas sim por questões econômicas. Ela está se mantendo na Revolução Industrial, a escravização não é interessante para ela, então o Brasil ela começa a ser pressionado por essas elites. A historiadora trouxe reflexões e questionamentos sobre a criação dessa lei e os dias atuais, após os 75 anos da promulgação da lei. A gente se questiona, né? Porque na mesma semana que tem a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe-se o tráfico transatlântico, a gente também comemora a independência do Brasil. Porém, a independência do Brasil é em 1822. A lei é promulgada em 1850, ou seja, se mantinha-se o tráfico e se mantinha-se a escravização. Então a gente se questiona, ela era interessante para quem? Por que se manteve essa escravização por quanto tempo? O Brasil era realmente independente? Quem era realmente independente naquela época? Então são questões de reflexões que a gente faz nos dias atuais, né, sobre justamente essas pessoas negras que foram mantidas sob a opressão por tanto tempo.